Olá, seja bem-vindo ao Boletim ESG, a minha análise semanal de algumas notícias que impactaram o mercado de finanças sustentáveis no Brasil e no mundo. E nesse vídeo eu quero falar sobre duas notícias. A publicação do 6º relatório síntese do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, e uma grande reclassificação de fundos e índices ESG em andamento, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. O 6º relatório síntese do IPCC foi publicado recentemente. Eu não vou comentar as principais notícias aí trazidas com esse relatório, mas eu queria comentar algumas conclusões importantes para o mundo de finanças que tem a ver com esse relatório. A primeira é que, em média, o planeta aqueceu um pouco acima de 1 grau Celsius no período de 2011 a 2020, em comparação com o período de 1850 a 1900. Isso em função do aumento da concentração de dióxido de carbono e metano. E esse aumento é inequivocamente causado pela ação humana. Então, essa é uma conclusão importante do relatório do IPCC. E em função desse aumento médio da temperatura em torno de 1 grau, num período menor do que o período de 1850 a 1900, já trouxe perdas importantes, já trouxe perdas irreversíveis para certos ecossistemas terrestres e aquáticos. E isso até foi mais severamente observado do que a avaliação anterior. Então, traz para a gente realmente um sinal de alerta. Os relatórios do IPCC, em geral, têm uma seção específica sobre finanças e sobre a necessidade de recursos financeiros para a agenda climática, em particular a agenda de mitigação. Como é que o IPCC faz isso? Na verdade, o IPCC faz uma grande revisão da literatura, então sistematiza publicações feitas sobre esse tema durante um certo período, sistematiza e sintetiza essas conclusões no seu relatório. E nesse 6º relatório não foi diferente, o IPCC trouxe aí a conclusão de que é importante a gente multiplicar de 3 a 6 vezes no período até 2030, no período daqui até 2030, os fluxos financeiros para mitigação dos gases de efeito estufa nos setores de eficiência energética, transporte, eletricidade, agricultura e mudança do uso da terra. Então, a necessidade da gente, de certa forma, acelerar esse processo de canalização de recursos financeiros para projetos que reduzam emissões, principalmente nesses setores. Então, é meio que temos que correr com esses fluxos financeiros. E a maior parte desses projetos e a maior parte da necessidade desses recursos financeiros está nos países em desenvolvimento, onde os projetos e essas oportunidades de redução de emissões de gás de efeito estufa são custo-efetivas. Então, existe aí um desafio da gente trazer esses recursos financeiros para os países em desenvolvimento de maneira que essas reduções possam acontecer. E como é que esse relatório foi recebido pelo setor financeiro? Bom, ele foi totalmente obscurecido pela crise que o setor passa, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Então, a compra do Credit Suisse pelo UBS, a falência do First Republican Bank e do Silicon Valley Bank, tivemos super quarta, inflação, enfim. Então, a agenda econômica do setor, a agenda financeira, tomou grande parte da atenção na semana em que esse 6º relatório foi publicado. Mas isso não significa que o setor não esteja de olho, ou preocupado com o aumento da temperatura, que traz instabilidade, traz volatilidade, traz uma série de riscos para os investimentos, principalmente em infraestrutura, mas também em outros setores. Então, é um setor que está de olho nessas questões e não é de agora. Pelo menos desde 2015 a gente vê um movimento crescente, um movimento consistente de regulação e autorregulação em diversas partes do setor financeiro, o mercado segurador, o mercado investidor, o mercado bancário, com relação a preocupações climáticas. Mas aí eu acho que uma pergunta que ocorre para todo mundo é assim, mas se a gente sabe que a gente precisa canalizar mais recursos financeiros para projetos que reduzem emissões, o próprio IPCC vem falando isso já há algum tempo, por que esse dinheiro não chega?
E se a gente sabe que essas oportunidades estão nos países em desenvolvimento, nossa, é ótimo, porque esse recurso pode ir de atores do setor financeiro que têm manifestado o desejo, a vontade, a necessidade de investir em projetos que reduzem emissões de gás de efeito estufa e projetos, iniciativas, empresas em países em desenvolvimento que têm os projetos. Então, esses dois fluxos de demandantes e ofertantes de recursos financeiros podem se encontrar, mas eles não estão se encontrando. Então, o que está acontecendo? E aí é uma questão chave no caminho da gente acelerar a canalização desses recursos. Os recursos não encontram, os demandantes e ofertantes, eles se encontram somente se as condições viabilizadoras estiverem presentes. E essas condições viabilizadoras são condições macroeconômicas, microeconômicas, enfim, setoriais. Elas são de diversas naturezas, digamos assim, mas elas precisam estar presentes para que esses fluxos se encontrem, os fluxos dos demandantes e ofertantes aí de recursos financeiros. E aí é importante dizer que para o desenvolvimento dessas condições viabilizadoras é muito importante a atuação do setor público, é muito importante a atuação do Estado, do governo, enfim, para que essas condições viabilizadoras estejam presentes. Então tem um papel importante de política pública e também um papel de criar estruturas financeiras que favoreçam o de-risking, para projetos que são mais arriscados, com tecnologias associadas à agenda ESG, que são tecnologias mais novas e que podem ser vistas como mais arriscadas por parte do setor financeiro privado. Então tem um papel importante aí também do desenvolvimento de estruturas financeiras inovadoras, em que o poder público tem um papel relevante para alavancar a presença do setor privado. Isso já é sabido. Agora, esse é um desafio que nós já superamos na história financeira, ele já foi superado de certa forma com os projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Então, grandes projetos de project finance, por exemplo, para o setor de energia, eu mesma participei de vários, eles só foram possíveis justamente porque essas estruturas estavam presentes, porque foi possível desenvolver uma estrutura financeira tal que essas condições viabilizadoras que eu estava falando estavam presentes. Então, é possível a gente fazer isso também para os investimentos climáticos e para ESG de maneira geral. Agora, é preciso intenção, é preciso vontade, é preciso trabalho, tanto do setor privado como do setor público, em parceria com o setor privado, para que isso possa acontecer. Falando agora sobre a segunda notícia. Essa é uma notícia que eu postei nos meus stories nessa semana sobre a reclassificação de índices ESG por parte da MSCI. É uma reclassificação que está em andamento, então ainda não foi publicada. Foi uma notícia dada pelo Financial Times, mas a MSCI, que é um grande provedor de índices, está revendo a sua carteira de índices ESG e reclassificando, apertando aí os parafusos, tornando os critérios mais robustos para aqueles que efetivamente podem ser considerados ESG. E isso, sem dúvida, terá um rebatimento importante na indústria de fundos, em particular a indústria de fundos passivos. Então, a gente vai ver notícias aí correndo sobre uma reclassificação dos fundos ESG, principalmente para um downgrade de vários fundos que antes eram considerados ESG e depois desse trabalho da MSCI, provavelmente ou vão ser reclassificados para baixo ou talvez até deixem de ser ESG. Outro ponto importante é que nós vimos no segundo semestre de 2022 e na virada de 2023 a reclassificação de alguns fundos ESG para uma revisão das suas credenciais ESG, diminuindo essas credenciais ESG. Parte desse movimento foi voluntário, então foram iniciativas voluntárias desses gestores de recursos de terceiros. Parte disso é uma resposta à regulação da União Europeia. Outro elemento importante para esse cenário aqui que a gente está compondo é a redução do volume do mercado ESG transacionado nos Estados Unidos. Eu comentei sobre isso na minha coluna de março para Citywire Brasil, falando que na última medição do tamanho do mercado ESG nos Estados Unidos, esse é um estudo que é feito a cada 2 anos, então em 2020 e depois em 2022, a gente viu uma queda de 50% de volume de recursos transacionados
com temas ESG ou voltados para temas ESG, de cerca de 17 trilhões de dólares em 2020 para cerca de 8 trilhões de dólares em 2022. E aí, se a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, isso pode dar um susto para a gente. Parecer que, bom, então o mercado ESG está perdendo importância, o mercado está perdendo volume, é um mercado que está talvez decrescendo. E na verdade, esse é o grande paradoxo do mercado ESG nesse momento. É por essa fase que nós estamos passando. Nós estamos passando por uma fase de amadurecimento desse mercado. Pensa comigo, um mercado que ninguém se importa, que ninguém tá nem aí, você pode falar o que você quiser, que não tem ninguém olhando, não tem ninguém prestando atenção. Fala o que você quiser, diz o que você quiser. Ah, esse fundo é ESG. Ah, por quê? Ah, porque eu tenho uma política, porque... Agora, quando o mercado passa a se tornar relevante, quando todo mundo presta atenção nele, quando suscita debates políticos aquecidos, quando as pessoas querem colocar os seus recursos, aí um monte de atenção vai para esse mercado. E é importante ajustar alguns parafusos, determinar alguns critérios, alguns parâmetros para que todo mundo possa minimamente se entender. É por aí que está passando o mercado ESG nesse momento. E a regulação tem um papel muito importante, em particular a regulação da União Europeia, que vem avançando nos últimos 5 anos de uma maneira bem quente, digamos assim, mas a gente também está vendo esse aquecimento no mercado americano. Basicamente, o que querem os reguladores? O que os reguladores estão de olho? Eles estão de olho na coerência entre o material promocional daquele produto de investimento, pode ser um fundo, pode ser o que for, e o que de fato ele entrega, aqui falando do ponto de vista ESG, e se isso está adequado, se isto é robusto, se isto é coerente e consistente com o material promocional. Então, é claro que eu estou simplificando, a coisa é bem mais complexa do que isso, mas só para você ter uma ideia do que está acontecendo. Então, se antes bastava eu ter uma política ESG qualquer, ou que mencionasse de maneira genérica alguns elementos ESG, hoje é importante dizer como o processo de seleção de ativos, por exemplo, para um determinado fundo, considera aqueles critérios ESG que você disse que eram importantes no material promocional, ou como que os gestores avaliam, quais são os indicadores de desempenho. Então, está tendo, de fato, uma análise muito mais cuidadosa desses produtos financeiros. Então, o mercado também está amadurecendo. Não são só os reguladores, mas os próprios agentes, voluntariamente, também estão expandindo a sua compreensão do que é ESG, do que eu posso considerar ESG, o que eu não posso considerar ESG, enfim. E também os investidores, os donos de ativos. Então, aqueles que também estão investindo em temas ESG, não são só os fiduciários, não são só os gestores, mas também os donos de ativos, também estão amadurecendo nessa compreensão. Então, na verdade, é um grande amadurecimento do mercado. Por isso que eu estou dizendo que é um paradoxo. Ao mesmo tempo que esse mercado está se tornando mais importante, né, que chama mais atenção, que suscita mais debate, que gera mais interesse, quando a gente olha os números, parece que o mercado está diminuindo. Não saiu o dado ainda para o mercado ESG global. Essa pesquisa também é feita a cada 2 anos, ela ainda não foi publicada, mas é muito possível que quando sair esse número, a gente também vai ver a redução do mercado global em função desse processo que eu estou descrevendo aqui. Então, mercado ESG, volume de recursos, nós ainda vamos discutir muito sobre isso, porque é um mercado em amadurecimento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo Boletim ESG.